Não existe coisa mais bizarra, ao meu ver, hoje em dia, de tu veres pais, por exemplo, tentarem emular uma maturidade que não existe na criança, né, nos seus filhos. Tentarem emular ali um entendimento, uma apreciação de mundo que simplesmente a criança não alcança ainda. Isso é de uma bizarrice extrema, ao meu ver. E isso parte daquela, sempre quando eu ouço, né, por exemplo, aquela frase, né, muitos pais, nomeadamente mães, eu ouço dizerem isso, né, meu filho tem uma namorada, um namorado, uma namoradinha, eles gostam de dizer, não é? Meu filho tem um namoradinho, uma namoradinha, olha, que bonito, que máximo, não é? Tá a virar um adolescente. Aí quando tu olhas pro outro lado, que tu vês é uma criança ali nos teus 10 anos, 8 anos, 7. Pasmem, já vi até crianças imagina, né, de 2, 3 anos. Onde os pais dizem, né, olha que lindo, ele tem uma namoradinha. Só porque o miúdo lá, né, tá ali a brincar, etc, né, se tem uma afinidade qualquer que seja, com algum miúdo da mesma idade, só que do sexo oposto. E aí eles começam a emular aquele, não, olha, eu já tenho um adolescente em casa, eu já tenho um jovem em casa, né? E aí tu olhas para o miúdo tá a usar fralda. Ou seja, não existe coisa mais bizarra do que isso. E eu quero crer, e eu vou a explicar aqui de maneira muito en passant, por exemplo, as consequências nefastas disso para o teu filho. E eu quero crer que isso parte de uma ignorância completa e total, por exemplo, da ideia do que seja o pudor, da ideia do que seja a educação da vontade de uma criança. Parte de uma completa ignorância, né, de normalizarem aquilo que não é normal. E é um produto muito comum nos nossos tempos, né? De normalizarem aquilo que era anormal há muito pouco tempo e de perderem o sentido de perceber o óbvio. Né, de perceber o óbvio. Né? São pais já desensibilizados e já produtos da modernidade. Então, portanto, eu quero crer que seja produto direto da ignorância. Porque, novamente, eu quero crer que a maior parte deles não querem fazer o mal, não querem o mal para os filhos, não querem o mal. Apesar de ter uma mínima parcela aí de loucos, mas pelo menos eu quero crer que a maior parte deles parte de uma ignorância completa do que seja a educação integral de uma criança. Só que o problema é que, ao mesmo tempo, que essa ignorância ela pode custar caro, e inclusive, em muitos casos, ser irreversível, perdurar por muitos anos essa ignorância. Né? Essa ignorância. Então ela pode se custar muito caro para o teu filho. O facto de tu não perceberes certas obviedades da vida. Né? Ou tu estares mesmo sensibilizado enquanto pai. Né? Ou tu seres pouco educado com relação a isso. E o primeiro problema que eu vejo é a desensibilização. Né? A desensibilização e, por que não, a exposição absurda e desproporcional do teu filho quando tu falas uma coisa dessa. Quando tu expões ele a essa ideia do ter uma namoradinha, ter isso, ter aquilo, emular uma maturidade que ele não tem. E essa primeira da desensibilização é muito clara, né? Ele torna-se, portanto, incapaz com isso de perceber o certo do errado. Ele torna-se incapaz de perceber o limiar, como ele não tem maturidade, cognição e razão suficiente para perceber o errado no campo das ideias. Então ele começa a se desensibilizar para coisas que seriam erradas, que não poderiam acontecer com ele. Imagine um adulto, né? Deus nos livre todos, mas imagine um adulto a tocar de maneira indevida no teu filho e a dizer, portanto, né? É isso que um namorado faz. E aí o teu filho, pequeno e imaturo que é, ele vai trazer a ideia de que, ora bem, a minha mãe diz que eu tenho um namorado, uma namoradinha, então, portanto, eu namoro. Então, portanto, isso deve ser, se calhar, um processo normal de me tocar aqui, acolá e assim por diante. Então, tu vês o quão pernicioso isso pode se tornar, né? E é tu escancarares, é tu simplesmente escancarares a porta para todos os tipos de vício e perversão que se aproxime do teu filho. É tu escancarares a porta para todo vício e perversão que pode aproximar-se do teu filho.
Porque tu desensibilizas eles. Porque tu desensibilizas ele com essa ideia. Tu estás a imputar a ele uma ideia que ele é incapaz de perceber. E ele entroniza aquilo como uma verdade. Porque afinal tu és a autoridade, tu és o pai, ou deveria ser. Deveria ser. Então tu escancaras essa porta. E tu quereres emular uma maturidade que o teu filho não tem, bem, tu fazes duas coisas. Tu, como eu disse, tu desensibilizas ele, porque tu expões eles a maldades alheias. Né? E ele passa a achar o normal aquilo que seria anormal em uma condição normal de temperatura e pressão. Né? Porque, muito naturalmente, ele é incapaz de lidar física e psicologicamente com aquela ideia que tu estás a imputar na cabeça dele, de que ele tem o tal namoradinho ou namoradinha. Então, fora isso, o que tu estás a fazer é tu estás a estimular uma desordem da vontade e do corpo dele. Né? E porque ele passa a interpretar certas coisas como algo banal, como algo sem importância. Né? Porque tu estás a incentivar essa desordem dentro dele. Né? Porque já que vocês criam essas bizarrices, né? E aí, ao mesmo tempo, tu começa a comparar a realidade, tu começa a olhar para a realidade, tu começa a perceber o seguinte, né? Tu tens filhos birrentos, crianças, o que tu vês na realidade são crianças birrentas, mimadas, né? Que não percebem absolutamente nada de autoridade e de limite, que não sabem ao sequer tomar um banho sozinhos, trocar-se sozinho, pôr uma sapatilha sozinho, mas que tem a tal namoradinha da escola. Mas que fazem birra por tudo e mais um pouco, a torto e a direito. Que mal conseguem ir à casa de banho sozinhos, trocar-se sozinhos. Mas que tem a tal namoradinha da escola. Tem a tal namoradinha da escola. E aí dizem os incautos, mas a maldade está nos olhos de quem vê, não é? Os filósofos aí de beira de esquina. Mas a maldade está nos olhos de quem vê. Justamente. E isso quando toda vez que tu dizes uma frase dessa, isso se traduz em uma burrice misturada com uma inocência absurda do que é a natureza humana. Primeiro que quando tu dizes isso, tu não és mais capaz de perceber a natureza caída e degradada humana. A natureza caída e degradada humana. Basta tu olhares no espelho e tu vais perceber que tu tens mais inclinações, tu tens vícios, más inclinações, e tu lutas de maneira diária e constante, ou deveria lutar pelo menos, contra essas más inclinações da carne. Geralmente a tua carne está voltada para um lado e a tua alma e o teu espírito está voltado do outro lado. Em direções completamente opostas. Um geralmente está de encontro ao outro, sempre. Basta tu perceberes um dia normal na vida de um adulto. É a tua carne a querer te empurrar para um lado, e no sentido contrário, 180 graus, teu espírito, tua alma, a olhar para o outro lado. São caminhos inversamente proporcionais. Quanto mais tu caminhas para um lado, mais tu te afastas do outro. E é uma guerra constante, é tu estares em guerra consigo próprio todos os dias. Por isso que a busca da santificação é algo penoso, doído. Não é fácil. Porque tu estás em guerra contra aquelas tuas más inclinações e as desordens internas tuas, as tuas concupiscências, a concupiscência da tua carne, do teu olhar. E é exatamente isso que tu estás a estimular. E é exatamente essa inocência que tu pensas que teu filho é um anjo caído. É um anjo do céu caído. E que não há más inclinações internas nele. Que não há vícios nele. Já inerentes à própria condição humana dele. E tu estás a incentivar exatamente isso. Né? Exatamente isso. Porque tu não consegues mais enxergar a natureza humana como ela é. E o teu filho é o mundo real. O teu filho não é diferente de ninguém, absolutamente ninguém. Teu filho é munido ali dentro dele, basta tu perceberes. Basta tu ires a qualquer infantário. Tu vais perceber as desordens internas, as desordens da vontade, espirituais, almáticas, etc. Tu vais perceber desordens internas muito próprias do ser humano, já contidas ali nos pequenos. Teu filho não é nenhum anjo, desprovido de tudo mais um pouco. É uma figura angélica. Claro que não, e tu estás ali a dizer da tal namoradinha.
Tu estás a desensibilizar ele e justamente desordená-lo em relação às vontades dele, numa fase, numa altura, que é impossível ele perceber. É impossível. Ele só está a caminhar conforme aquilo que tu estás a imputar dentro da cabeça dele. Mas ele é incapaz ainda de lidar com tudo isso. É incapaz. E outra, dizer essa absurdidade de que a maldade está nos olhos de quem vê, ora bem, tu não vives no mundo real. Tu vives num mundo de fantasia. Tu vives no mundo da Disney World. Tu vives num mundo completamente alheio à realidade das pessoas, à realidade da rua. Tu já andaste na rua? Tu já reparaste os perigos que existem ali? Né? A maldade, ela nos permeia a todo momento. A maldade nos permeia a todo momento, a todo instante, a todo instante. Em alguns sítios mais, outros menos. Mas nos permeia, está ao nosso redor o tempo inteiro. Apesar do que tu achas ou não, do que tu deixas de achar. Não importa, a maldade vai estar ali contida. Então, se tu não te atentares a isso, né, como eu digo, o Vale das Sombras, ele nos rodeia, e rodeia, inclusive, as nossas crianças. Então, quando tu dizes isso, tu sensibilizas o teu filho para perceber o mal que o rodeia. O mal que o rodeia. E ignorar isso, como eu disse, muitas vezes, custa caro. Pode custar muito caro. Então é exatamente isso, é completamente falsa essa ideia. De tu achares que não, meu filho não pensa assim. Ora bem, ele não é nenhuma figura angélica e desprovida do pecado original. Muito pelo contrário. Isso é falso. Isso é não perceber, é ser inocente quanto à natureza humana. E aí o que tu faz? Tu estimulas essa desordem dele. Né? E uma idade em que ele tem zero capacidade de perceber, zero capacidade de acolher toda essa ideia, né? Essa ideia do namoro, etc. E vocês sabem, toda a gente aqui parece que esqueceu, quando eu ouço um pai, por exemplo, a dizer, ou uma mãe a dizer, né? Isso é namoradinho, namoradinha. Parece que se esqueceram, né? Qual é o caminho inexorável que todo namoro tende a levar? Que tipo de vontades que se afloram quando tu namoras? E qual é o inexorável passo seguinte ao namoro? Se tu não cuidas da tua vontade, das tuas más inclinações, onde inexoravelmente todo namoro leva? Parece que toda a gente esqueceu. E é isso que tu estás a imputar ao teu filho em uma idade que ele é incapaz de perceber. Então é exatamente isso. E é uma inversão das mais demoníacas. Né? Porque é as crianças a serem tratadas como adultos e adultos como crianças. E essa inversão é exatamente isso que eles querem. Né? Homens a portarem-se como mulheres, mulheres a portarem-se como crianças, e crianças sendo sexualizadas desde tenra infância, desde tenra idade. Antes do tempo. E muitas vezes pelos próprios pais, por ignorância. Serem sensibilizadas do ponto de vista sexual por ignorância completa. Por ignorância. Então o problema é que poucos pais, eles não percebem essa obviedade, né? Ou têm medo de perceber. Só que esse medo, ele pode custar muito caro. Inclusive pode ser tarde demais. Queira Deus que não.